Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, bem-vindos ao programa Espiritismo na Prática. E hoje a gente fala um tema que eu acho muito interessante, que é o tema parábola do semeador. É uma das parábolas mais lindas e que eu acho mais importantes de todo o ensinamento de Jesus, né? Então, hoje contamos novamente com essa presença da nossa querida irmã Lara. Boa noite, Lara, tudo bem? Boa noite, Jefferson. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no programa Espiritismo na Prática. É sempre uma alegria estar aqui, que Jesus possa tocar o coração de todos nós com essa parábola realmente maravilhosa, como o Jefferson disse. Para mim, é realmente também uma das parábolas mais bonitas que Jesus trouxe para nós aí como ensinamento. Aliás, né, Lara, é uma das parábolas mais fáceis de entender, né? Que ela, se você ler com calma, atenção, você vai entender todo o conceito, né, dessa parábola. E é isso que a gente vai trazer hoje, né? Então, antes de começar, pessoal, vocês pudessem aí comentar, se inscrever no canal, tá? Comentem, deixem seu like, compartilhe esse vídeo, divulgue esse vídeo para outras pessoas, para que as pessoas possam conhecer também um pouquinho da visão espírita, da visão espiritual sobre a parábola do semeador. Então, Lara, o que você pode falar sobre a parábola do semeador? Jefferson, eu acho que quando a gente vai falar de parábola, né, a gente precisa entender, compreender por que Jesus falou por parábola, né? Por que ele não chegou e falou: olha, gente, ao invés de falar, né, você tem que renascer, né, de novo. Porque ele não falou reencarnação, né? Então, assim, é, por que será que Jesus precisou utilizar o recurso da parábola? Né? Por quê, gente? Porque realmente nós, naquela época, ainda éramos bem piores do que nós somos hoje, né? Na questão de entendimento, na questão evolutiva, né? Então, assim, quando Jesus fez o seu ensino por meio das parábolas, né? Essa foi uma forma que atendia ali as necessidades imediatas de quem ouvia Jesus, né? E ele conseguiu assim passar as orientações superiores, né? De modo que os ensinamentos não ficassem ocultos e que nós pudéssemos utilizar esses ensinamentos no futuro, quando a gente tivesse numa posição evolutiva um pouco melhor, né? O próprio Jesus fala a respeito das parábolas, né? Eu tomei como base o Evangelho de Mateus, porque para mim o Evangelho de Mateus é um dos que eu mais gosto, né? E Jesus vai falar, quando ele toca neste assunto da parábola do semeador, os discípulos ali, junto dele, perguntam, né, Senhor, por que eles falam, né? Fala para a multidão por parábolas. E Jesus vai explicar. Jesus vai falar para os discípulos da seguinte forma: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Olha o que Jesus vai falar, gente, porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E Jesus continua dizendo assim: e neles, né, na multidão, se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Gente, olha que coisa mais impressionante que Jesus fala, né? E ele termina essa explicação de por que ele fala por parábolas da seguinte forma: mas bem-aventurados os vossos olhos, ele se referindo aos discípulos,
porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não o viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Gente, isso é de uma profundidade, de uma beleza. Vocês imaginam? Esses que acompanharam Jesus, presenciando o dia a dia dele, tudo que ele fez, né? Eu não lembro agora quem foi o apóstolo que falou, não sei, não lembro se foi João ou Pedro que falou, não, ou Mateus, não daria para colocar tudo que Jesus fez e falou num livro, nem todos os livros da terra caberiam os ensinamentos de Jesus, né? Então vejam, imagine essas pessoas que acompanharam de perto Jesus. A eles, Jesus falava abertamente. Mas a multidão, ele não conseguia falar. Por quê? Os nossos corações, né, como humanidade ali daquela época, estavam endurecidos, né? Nós não tínhamos a capacidade intelectiva de compreender também. Então Jesus se utilizou aí das parábolas e realmente, né, cada parábola uma mais bonita do que a outra e contendo tantos ensinamentos, né, Jefferson? É isso mesmo, né, Lara? Tanto é que a gente pode perceber que cada época tem essa forma de expressão, essa forma de se comunicar. E na época de Jesus, uma das formas de se comunicar era através da parábola, né? Através de analogias, né? Assim como a gente pode perceber que na época dos anos aí, do século passado, é muito utilizado, né, a poesia, os poemas, né? Para se comunicar, para poder expressar uma opinião, para poder expressar o que se sentir em si próprio, né? Então, ou seja, cada época tem sua expressão. Então, e a parábola, né, segundo que alguns escritores que estudam a parte teológica, a parte sobre a história e a vida de Jesus, que as parábolas eram meios como as pessoas poderiam entender. Por exemplo, o semeador, quem é agricultor, entenderia muito fácil a parábola do semeador, porque ele está falando sobre a linguagem daquele povo. Então, Jesus falava a linguagem de cada povo, cada cultura, de cada região, mais propriamente dita, né? Então, isso demonstra, né, a inteligência de Jesus, que ele não utilizou todo sua inteligência, seu conhecimento, falando de forma prolixa. Não, Jesus falou a linguagem do povo, a linguagem de cada região. Isso eu acho muito interessante, muito inteligente de Jesus. E a gente tem também no Evangelho segundo o Espiritismo uma passagem que eu acho muito interessante, que Kardec fala, né? Seguinte: a parábola do semeador exprime perfeitamente os matizes existentes de maneira de serem utilizados os ensinos do Evangelho. Quantas pessoas há, com efeito, para as quais não passa ele de uma letra morta, e que, como a semente caída sobre os pedregulhos, ou seja, sobre a rocha, né, nenhum fruto dali se dá. Que inteligência, né? Que maravilha essa passagem da obra Evangelho do Espiritismo, né? Então, a gente pode entender a palavra semente, da parábola do semeador, como uma palavra que significa a palavra de Deus, o caminho que Deus quer que você fale, né? Então, a gente pode entender que nós devemos ser semeadores de Deus, devemos semear sempre aquilo que Deus vem nos trazer, através do Evangelho, através do plano espiritual, que é o Evangelho de Jesus, que é aquela essência, aquele espírito que Jesus trouxe através da letra, na prática, colocando em atividade diariamente, ensinando o seu povo a poder seguir o Evangelho. Porque, como nós já falamos no programa anterior, que o Evangelho de Jesus, ele é um Evangelho universal, é um Evangelho cósmico. Qualquer parte do universo que você for, o Evangelho, as leis divinas que temos no Espiritismo, estarão sempre ativas, sempre estarão atuantes, né? Isso é uma coisa que os Espíritos trazem muito para nós. Então, acho que é importante a gente ter essa noção e ter isso em mente. Não é mesmo, Lara?
É verdade, né, Jefferson? E você falou uma coisa importante que está aí no Evangelho segundo o Espiritismo, e o Emmanuel fala algo semelhante também no livro Caminho, Verdade e Vida, né? Quando ele fala da questão da elevação espiritual, que é o objetivo das parábolas, gente, é nos elevar espiritualmente. Ele vai falar assim: olha, ninguém julgue fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. O mestre recorreu sabiamente aos símbolos vivos da natureza, favorecendo-nos a compreensão. É exatamente isso que o Jefferson diz. Aquele que era o pastor compreendia, aquele que era o semeador compreendia. Então, assim, até aqueles que não eram nada, até a dona de casa ali, ela compreendia. Por quê? Porque Jesus se utilizou exatamente daquilo que estava na vivência deles, que era o quê? A natureza, né? Era como eles viviam ali, semeando, cuidando das ovelhas. E isso é que foi importante. Tanto é assim que o Emmanuel vai dizer que quando Jesus recorre a esses símbolos vivos da natureza, ele favorece a compreensão das pessoas. O mais forte adversário da alma que deseja seguir o Salvador é o próprio mundo. Então, é belíssimo, né, Jefferson? E a gente pode, então, entrar aí na parábola do semeador, né? Ela é encontrada, gente, em 3 evangelhos, né? Mateus, Marcos e Lucas, e também no Evangelho Apócrifo de Tomé, né? Quem gosta aí de estudar e observar outras coisas, né? O Evangelho Apócrifo de Tomé também fala da parábola do semeador. E eu vou utilizar aqui como base, né, das nossas reflexões, a que está em Mateus, né? Está lá em Mateus 13. E a parábola, gente, é o seguinte. Eu vou ler e comentar que eu acho que fica mais fácil, né, Jefferson? Começa assim: tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. Só essa frase, gente, ela já é muito interessante, porque olha só, o que a gente pode entender? Porque Jesus não fez nada à toa, não disse nada sem motivo. Tudo que ele fez tinha um propósito. Então, quando a gente percebe esse, tendo Jesus saído de casa, a gente fica pensando assim, né, Jefferson? Jesus fez um alerta a nós quanto a essa necessidade do trabalho e da perseverança, né? Então você vê esse movimento dele sair de casa, quer dizer assim, olha, o nosso trabalho é todo dia. Nós temos que buscar evolução todo dia. Eu estou aqui fazendo o meu papel enquanto eu estou entre vocês todos os dias. Então, ele nos mostra essa necessidade de trabalhar, de servir com perseverança, né? E Jesus tinha uma dinâmica, gente, que era incansável, né? Ele não parava. E essa questão dele falar assim, estava sentado, né? Ele estava sentado junto ao mar. Que mar é esse? É só um mar físico ali, né? Aquele mar bonito ali da Galileia? Não. E o mar de pessoas que o acompanhavam? Toda essa multidão que ia escutar os seus ensinamentos. É o mar de homens, de espíritos ali sedentos pelo ensinamento, cansados da amargura da vida, da falta de propósito. Era esse mar de gente que ia ouvi-lo com o propósito de crescer o espírito. Então, veja, só essa frasezinha a gente já consegue aí perceber a grandiosidade do que Jesus veio fazer aqui. E ele vai continuar assim. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. Vejam, Jesus, gente, quando ele começou a falar, né, a fazer o seu ministério, né, como as pessoas gostam de dizer, a levar os ensinamentos superiores, ele era seguido por uma multidão de gente que queria ouvi-lo.
E por quê? Porque eu vou falar nós como humanidade que poderíamos estar ali encarnados naquele momento ou não, mas era uma multidão, eram homens, mulheres, idosos, que estavam sedentos de segurança, de amparo, de entendimento da vida, de alcançar novos propósitos, e eles se aproximavam de Jesus. Gente, porque imagina, eu fico pensando a vibração de amor que emanava de Jesus. A gente vê pessoas, por exemplo, como Chico Xavier, né, que todo mundo acorria a Chico ali, era uma presença amorosa, né, que todo mundo fala, como era bom ficar perto do Chico. Vocês imaginam Jesus, a vibração que esse espírito não emanava, né? Era um magnetismo que ele tinha, né, de acolher as pessoas, de trazer as pessoas para perto dele, para que através dessa frequência alta que ele vibrava, dessa ressonância, com as palavras dele, gente, ele redirecionou muitos corações que sofriam, ele modificou muitas vidas, ele ofereceu caminhos mais dignos e mais gratificantes para aquelas pessoas que estavam ali escutando e para nós que hoje lemos e estudamos os seus ensinamentos na condução da nossa própria existência. Então, veja só, quando ele fala assim que a multidão estava em pé, olhando para Jesus falar, essa posição de estar em pé é uma disposição daquelas pessoas de aprender. Estavam prestando atenção, mas alguns prestando mais atenção, outros prestando menos atenção, como a própria parábola do semeador vai falar. E ele continua assim: e falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Gente, essa frase para mim, ela é de uma importância. Por quê? A gente pode considerar que cada um de nós é semeador da própria vida. Mas Jesus é o semeador dos semeadores. Ele é o semeador que o Pai enviou até nós. É aquele que a semente cai no nosso coração. Então vejam, essa questão de semear, ela é um convite a cada um de nós para que a gente aprenda com Cristo a semear bem na nossa própria existência, na nossa própria vida. E vejam, Jesus semeou, gente, em vários corações, em todos os tipos de corações, né, que são os solos humanos, né, onde a semente ali caiu. E a semente que Jesus trouxe caiu para todo lado, exatamente para todo lado. E aí, mas onde é que ela caiu? Que tipo de coração acolheu esse ensinamento? É o que Jesus vai falar. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Vamos prestar atenção nisso. Quem são as pessoas que estão ali ao pé do caminho? Porque é isso que Jesus está falando. As pessoas que permanecem ali à margem de todos os ensinamentos, de toda a orientação que chega para nós durante a nossa existência. Tem as pessoas que ficam completamente indiferentes à mensagem do Cristo. Tem pessoas que ouvem os ensinamentos e falam: ah, ok, não quero isso agora, não é para mim. Tá bom, é bonitinho, como história. O coração não consegue acolher, não consegue sentir aquele ensinamento por puro comodismo com a matéria. Tem outros
que simplesmente escutam e abandonam o ensinamento. Por quê? Porque é mais fácil você abandonar do que você fazer o esforço de colher aquele ensinamento e daí fazer sua própria semeadura. Essa semente que caiu no pé do caminho, ela não germina. Ela não chegou a germinar, né? Então, é só a gente perceber no nosso entorno, gente. Quando a gente está lá na casa espírita, ouvindo uma palestra, que a gente está mesmo assistindo uma palestra na internet, ou quando você está ali numa igreja católica, numa igreja evangélica, que tem alguém lá falando, aí você está ali com o celular escondido, futicando o celular ao invés de prestar atenção. São essas pessoas que simbolizam essa semente que caiu no pé do caminho. Por quê? Elas não conseguem acolher ainda, não estão maduras o suficiente, nem têm a boa vontade o suficiente de acolher o ensinamento do Cristo. Às vezes ouve e simplesmente deixa para lá. E aí Jesus continua. E outra parte, né, das sementes caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Então, vejam, essa semente que não caiu onde a terra era propícia, que era só aquele filetinho de terra ali, que não tinha profundidade o suficiente para que a semente se enraizasse, criasse ali profundamente a sustentação necessária para a planta, o sol quente veio e simplesmente queimou a desde a raiz, porque o solo era fino. Então, esse local, né, das pedras, dos pedregais, ele simboliza essas nossas criações mentais, essas formações na nossa mente que estão cristalizadas ainda na ignorância, nas sombras, na violência. Por quê? Porque nós somos espíritos imperfeitos. Nós não somos perfeitos, né? Mas essas formações mentais cristalizadas, essas pedras mentais, elas precisam ser removidas da nossa mente. Elas precisam ser desfeitas, né? Como que a gente desfaz isso? Através do conhecimento das verdades que Jesus trouxe. Porque através do conhecimento e através da nossa melhoria moral, a gente consegue, então, aprofundar as raízes no solo, né? Então, essas pedras, esse terreno pedregoso, a gente pode enxergar ele também ali como um certo condicionamento da nossa própria personalidade. Né? Porque às vezes o que acontece, gente? A gente tem as nossas próprias particularidades. E às vezes a gente está ali, vou voltar no mesmo exemplo, você está ali na casa espírita, na igreja, no templo, seja onde for. Você está ali escutando aquela mensagem, mas você está voltado para outra coisa. Você tem ali a sua própria personalidade que te domina, que às vezes você é uma pessoa exasperada, ou você é uma pessoa de muito melindre, né? Tudo te afeta, tudo você tem questões que te magoam, né? Ou você tem uma personalidade mais aguerrida, às vezes até mais violenta. E você não dá, então, condições desse ensinamento que você está escutando florescer em você, porque você escolhe dar ouvidos à sua própria personalidade, ao seu próprio eu inferior. Leon Denis fala uma coisa interessante. Para a gente evoluir, a gente tem que abafar esse eu interior
e jogar a luz do amor de Deus em cima dele para que a gente possa crescer. É deixar Deus tomar conta de nós, do nosso eu. E aí a gente consegue sair do eu inferior, que é egoísta, vaidoso, orgulhoso, através da luz do Pai, da centelha divina que habita em nós, se a gente deixar ela crescer, aí sim a gente consegue evoluir. Então, a gente precisa, na verdade, é ter disposição para se melhorar. E a boa disposição para se melhorar, gente, ela não pode ser só uma boa intenção, não. Você tem que fazer mostrar a vontade, tem que partir para a ação. Então, você tem que buscar aprofundar o solo do seu coração para que a semente do evangelho fixe raízes ali e consiga florescer em você, né? Como que a gente faz isso? Buscando conhecimento, praticando bem, né? O conhecimento dos ensinamentos de Jesus é extremamente importante, porque ele é o alimento para a nossa boa vontade de melhorar, de nos melhorarmos, né? Esse conhecimento, ele nos tira ali os empecilhos e o desânimo que muitas vezes toma conta de nós. Então, a gente precisa prestar atenção se a semente do evangelho não está caindo em nós em solo pedregoso. E aí Jesus vai continuar, vai dizer assim, olha, e outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Gente, o que são os espinhos? Quem aí está acostumado com plantação, sabe que se você plantar alguma coisa no meio do espinheiro, vira um emaranhado só e aquela semente que você botou ali não cresce. Não cresce. Em meio ao espinheiro não cresce. Então a gente tem que ter cuidado com esses espinhos. Por quê? Porque o espinho, ele põe em risco a boa produção daquela semente e sufoca os nossos projetos de maior valor. Ele sufoca as mais nobres intenções. Então, nós temos que ter cuidado que quando ouvirmos a palavra dos ensinamentos de Jesus, né, sobre as leis de amor do Pai, a gente não pode ficar comparando esses ensinamentos com as coisas materiais e decidir pelas coisas materiais. É isso que essa parte está dizendo. Por quê? As coisas materiais são um espinheiro que sufocam a nossa semeadura espiritual. Como que sufoca? Quando eu escolho botar o foco da minha vida só no material. É claro que a gente está na matéria, a gente tem que viver a condição da matéria. Né? Eu tenho que preocupar em trabalhar, em ter um local para morar, em me vestir, em comer, em estudar. Ok, porque eu estou na matéria. Mas porque eu estou na matéria, eu não tenho que abandonar as coisas do espírito. Por quê? Porque eu sou o espírito. Eu não sou essa vestimenta de carne. Eu sou o espírito. Então, eu faço a opção. Onde está o foco da minha vida? Tudo é equilíbrio, gente. Os espíritos não cansam de falar para nós que tudo é equilíbrio. É equilíbrio. Então, eu não posso deixar que as coisas materiais se sobreponham às coisas do espírito. Quando eu decido pelo caminho do materialismo, parece até um caminho que é mais fácil, mais cômodo, né, Jefferson? Mas o que acontece? Eu não consigo desenvolvimento espiritual suficiente. Não consigo. Então, a gente tem que ter cuidado. Vamos ter equilíbrio, gente. Nós não podemos abandonar o nosso crescimento espiritual por esse apego às coisas materiais. Não podemos. E Jesus vai continuar dizendo o seguinte: e outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. E aqui, para mim, a maravilhosidade
Se eu posso usar essa expressão, a coisa mais maravilhosa desta parábola é essa parte. Sabe por quê? Porque, vejam, a boa terra significa aquelas pessoas que já se colocam na posição de melhor receber os ensinamentos de Jesus, do Evangelho, fazendo esforço para praticar esses ensinamentos, para acolher esses ensinamentos dentro de si mesma. E o que vai acontecer? Os ensinamentos do Evangelho, gente, quando alcançam as pessoas que estão nessa disposição, são assimilados muito mais naturalmente e são difundidos de uma forma muito melhor. A semente que cai na boa terra frutifica. Porque a semente, gente, é o evangelho do Cristo. É o roteiro de vida que Jesus trouxe para nós. Olha, para de ficar batendo cabeça nas coisas materiais. A vida é muito mais do que isso. É isso que Jesus falou. Nós somos espíritos. Mas, vejam, é claro que como cada um de nós é diferente, é por isso que Jesus falou. Em a frutificação é 1 a 100. Uma semente dá 100 frutos, o outro dá 60, o outro dá 30. Por que essa diferença? Porque a semente cai no terreno fértil, que cai no coração amadurecido, que cai no coração receptivo ao evangelho, daquela pessoa que está disposta a aprender, a acatar esses ensinamentos, a renunciar a maneira infeliz e antiga de ser, que quer se renovar. Mas mesmo assim, cada pessoa que está disposta a isso é diferente entre si. Então, em alguns, a frutificação vai ser imensa, em outros, vai ser menor um pouquinho, em outros vai ser menor um pouquinho. Por quê? Porque uns produzem mais, outros produzem menos. É de acordo com a nossa disposição, com a nossa maturidade, a nossa boa vontade em acolher esses ensinamentos. Veja uma parábola lindíssima. E Jesus termina essa parábola com uma frase maravilhosa. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa é a parábola do semeador. Muito bom, né, Lara? É uma parábola realmente muito maravilhosa, né? Muito linda, né? E muito esclarecedora também, né? E a gente também tem nos conhecimentos do Cristo, né? Contém todo o caminho que a gente deve percorrer para alçar voos maiores, né? Voos na nossa jornada evolutiva. E eu vejo também assim que Jesus, através das parábolas, através dos seus ensinamentos, nos trouxe a chave da evolução, né? Porque, como a Lara falou, né? Tudo que a gente tem que viver, a gente tem que sim, viver um pouquinho material, sim, mas desde que seja equilibrado, seja um foco principal. Porque nós temos que desenvolver essa parte espiritual, essa parte moral. Porque assim que a gente alavanca o voo, né? O voo da parte intelectual e material, o voo da parte moral e espiritual. Então é importante que nós temos esse discernimento, porque isso é uma coisa importante, nós temos que semear. Nós também somos semeadores do bem, semeadores da luz. E como é que a gente semeia a semente que Jesus nos coloca através do Evangelho? É muito simples. A gente semeia através do nosso coração, nossas ações, nossos pensamentos. Nossa fidelidade com Jesus, nossa fidelidade com Deus é uma responsabilidade totalmente nossa. Nós não podemos delegar essa responsabilidade para outras pessoas. Então, se a gente recebe o conhecimento de Jesus, o conhecimento que os Espíritos Amigos nos trazem, com base nos fundamentos do ensino de Jesus, é nossa responsabilidade de pegar, assimilar, compreender, colocar em prática e passar à frente, divulgar essa mensagem. Então, isso é a forma de a gente poder semear, a semeadura da divulgação, a semeadura da ação, do pensamento, da prática, colocar
colocar tudo em prática o que a gente está aprendendo. Então, como diz aqui o Fonte Viva, né, o Emmanuel fala o seguinte: segundo observamos, o semeador do céu ausentou-se da grandeza a que se acolhe e veio até nós, espalhando as claridades da revelação e aumentando-nos a visão e o discernimento. Humilhou-se para que nós exaltássemos e confundisse com a sombra, a fim de que a nossa luz pudesse brilhar, embora lhe fosse fácil fazer-se substituído por milhões de mensageiros, se Jesus o desejasse. Afastemo-nos, pois, das nossas inibições e aprendamos com Cristo a sair para semear. E o que o Mano fala aqui é uma coisa muito, muito importante. Por quê? Jesus precisaria vir aqui? De certa forma, não precisaria. Ele veio por quê? Porque quis dar o exemplo, quis passar para nós que ele, como sendo o governador da terra, veio para dar o exemplo, veio para ensinar. Se eu posso fazer, se eu posso vencer o mundo, que o mundo, né, quando você encarna, independente de ser espírito mais elevado ou não, você vai ter dificuldade, vai ter percalço no caminho. E cabe a você ser firme, ser forte, ter confiança naquilo, no seu propósito, naquilo que você veio cumprir sua missão e não, eliminar as obstáculos que estão no seu caminho, através da sua força e vontade, sua boa vontade. E Jesus, então, isso que eu falo, Jesus precisava vir aqui? Não precisava. Poderia muito bem enviar nossos mensageiros, os espíritos amigos, ou pessoas como nós que estamos em missão. Todos nós aqui na Terra estamos em missão. Então, logo, se nós estamos em missão, nós somos responsáveis por aquilo que semeamos, por aquilo que plantamos. Isso em nossa vida, mas na vida de todo mundo, na vida da nossa família, na vida da nossa área de trabalho profissional, na humanidade, enfim. Aonde a gente estiver, a gente tem a oportunidade de semear. E é isso que Jesus vem ensinar. Então, é muito importante que nós tenhamos essa consciência, né? Então, um pouquinho d'água, isso aqui. Olha que interessante. O semeador ele tem que semear a palavra. Mas essa semeadura é algo que você conquista internamente. É a sua vontade de realmente fazer aquilo, semear. Porque, como Jesus fala em uma parte do Evangelho, fala o seguinte, que a seara é grande, mas há poucos trabalhadores. Então, se a gente realmente quer, se a gente realmente é fiel a Jesus, se a gente realmente quer ajudar Jesus a transformar esse mundo melhor, as pessoas serem mais pacíficas, mais bondosas, mais de boa vontade, cabe a nós fazer a primeira parte, que é viver o evangelho em nós mesmos. Não adianta que eu estar falando aqui para vocês, faço isso, faço aquilo, se eu não vivo isso. Isso é hipocrisia, isso é falsidade da minha parte. Então, tudo que a gente falar aqui, nós temos que viver antes. E se esforçar para que não caiamos em armadilhas, em emboscadas, no plano espiritual inferior, que possa nos atingir naquilo que nós somos fracos. Nossas má inclinações, nossas imperfeições. Então, cuidamos disso, temos cuidado disso. Então, não podemos, de maneira alguma, semear em terreno onde a nossa palavra sufoca, ou que não vai gerar frutos. Então, é importante que nós tenhamos esse conhecimento, essa sabedoria. Que a gente tenha a fertilidade de colocar em prática tudo aquilo que a gente está aprendendo. Tudo aquilo que o Plano Espiritual nos traz através dos livros, das palestras, através dos congressos. Enfim, toda palavra que o Plano Espiritual superior falar, trouxer através da psicografia, psicofonia, ou da mediunidade em si, a gente tem que usar com bom proveito. E fala o Emmanuel o seguinte, no livro Amanhece: na seara da verdade, todos nós somos chamados a semear. Vou repetir. Na seara da verdade, todos nós somos chamados a semear. Semear o amor e luz, que transbordem nas colheitas de progresso e elevação.
Que bonito isso que o Emmanuel fala. Então, vamos nos esforçar, pessoal. Vamos. Agora, dei um exemplo muito bom, muito belo. A gente chega, né? Eu não vou dizer que eu nunca fiz isso, já fiz isso. A gente chega na palestra espírita, chega lá, fica dormindo, fica descansando, fica pensando em outra coisa, pensando nas dificuldades do trabalho, nas dificuldades com familiares. Fica ali, como a Lara falou, né? Olhando o celular. Já onde eu frequentava, não podia ligar o celular, né? Então, isso aí já. Estou isento, né? Mas a questão é a seguinte: Mas nós tem temos que gente que fica escondidinho ali olhando, né, é Jefferson? verdade. Fica no culto ali, né? Então, a gente, pessoal, precisamos ter essa boa vontade. Se a gente está assistir uma palestra, está ali para poder fazer uma atividade mediúnica, uma atividade de auxílio, de assistência a alguém, temos que estar predispostos, temos que estar com boa vontade de estar ali. Se a gente vai ali com uma vontade para marcar ponto, então melhor a gente nem ter ido, melhor a gente nem seguir o caminho. Então, você é uma parte importante. Qualquer atividade que estiver dentro do centro espírita, qualquer atividade que você fizer fora do centro espírita, tem que ser feito para Deus, tem que ser feito para Jesus. É isso que eu penso. Não é mesmo, Laura? É isso, né, Jefferson? E eu acho essa parábola tão interessante, porque Jesus ele faz uma advertência depois que ele conta a parábola, né? Ele fala, olha, ele está falando ali com os discípulos dele, e ele fala assim, olha, escutai vós, pois, a parábola do semeador. E ele diz assim, ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado ao pé do caminho. Por quê? Porque, como a gente disse ali, você está na beira do caminho, você às vezes escutou ali, nem prestou atenção, não entendeu, não quer saber, não quer procurar entender, e aí você se distrai ali com as coisas materiais, você abre brecha, então, para que, né, como Jesus disse, o maligno te arrebate ali esse ensinamento e desvirtue você do caminho. E Jesus vai continuar, vai falar assim: olha, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. É aquele que realmente fica ali, às vezes, deslumbrado com o ensinamento que às vezes recebeu, né? Ou recebeu ali do evangelho, recebeu um ensinamento na casa espírita. Aí, na primeira dificuldade que aparece no caminho dele, ele se deixa abater. Ele fica ofendido. Ah, mas eu vou ao centro espírita? Por que eu estou passando por essa dificuldade? Não compreende que os desafios da vida, os problemas. Gente, é um mundo que nós estamos saindo de prova e expiação. Tem problemas. Sinto dizer, nós teremos problemas. Até os espíritos mais adiantados que nós, em outros planetas mais adiantados que nós, têm os seus próprios desafios para lidar. Então, por que eu vou ficar ofendidinho com um problema na minha vida? Só porque eu escutei um ensinamento? E aí, você não vai botar em prática, então? Porque o desafio é o teste necessário para que você aprenda a superar a dificuldade. Né? Então, nós temos que entender isso. E Jesus vai continuar assim. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Ou seja, é aquilo que a gente falou. Aquela pessoa que está muito ligada ao materialismo, que sufoca, então, os ensinamentos espirituais. Por quê? Porque o foco está só no material. É sempre equilíbrio, gente. A gente, claro, tem que cuidar da nossa parte material, mas a gente tem que cuidar principalmente da nossa parte espiritual, porque nós somos espíritos, né? E ele termina essa advertência dele dizendo assim: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E dá fruto, que é o que ele diz. Um produz 100, outro produz 60, outro produz 30. Então a gente tem que prestar atenção, gente, como está o nosso coração? Onde que eu estou recebendo a semente do evangelho?
Na beira do caminho? No solo pedregoso? No espinheiro? Ou na boa terra? Porque essa parte é responsabilidade minha, porque Jesus semeou para todo lado, Jesus semeou para todo canto, para todos os corações endurecidos, os corações mais já com boa vontade. Jesus semeou para cada um de nós, independente da nossa condição moral, independente da nossa condição espiritual, independente da nossa quantidade de conhecimento, da nossa maturidade espiritual. Jesus jogou a semente para todos. Mas a minha responsabilidade é: o que eu sou? Eu sou beira do caminho, solo pedregoso, espinheiro ou boa terra? Eu é que escolho o que eu sou. Eu é que me dedico. Se eu hoje estou numa situação ali de terreno pedregoso, eu tenho que me esforçar através da boa vontade das minhas próprias escolhas a me tornar um terreno de terra boa, para que a semente frutifique em mim. Não tem outro jeito não, gente. Porque, olha, tem um texto do Emmanuel no livro Pão Nosso, que é um livro, gente, foi o primeiro livro que eu li, é um livro que mora no meu coração, é o Pão Nosso, foi o primeiro livro espírita que eu li, antes da codificação, antes de tudo. A minha família era, né, acho que eu já contei aqui para vocês, minha família era de origem católica, e o primeiro livro que eu li aos 12 anos foi Pão Nosso. E ele modificou a minha trajetória. Neste livro tem um texto do Emmanuel, capítulo 25, chama Nas Estradas, em que Emmanuel vai dizer que Jesus é o nosso caminho permanente para o divino amor, ou seja, para o Pai. Não é à toa que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nós escolhemos seguir Jesus ou não. Porque a semente santificante que Jesus traz, ela sempre vem nas mais variadas circunstâncias. Então, só que assim, nós é que temos que prestar atenção. Por quê? Porque o vento, como diz Emmanuel, espalha as sementes entre as plantas ali, né? Então, onde é que eu estou colocado ali? Porque, gente, a bondade do Pai, ela permite que a distribuição das sementes seja feita como Jesus fez, para todos os corações. Para que cada um de nós tenha a oportunidade de acessar o caminho correto, de acessar o caminho do amor. Olha o que o Emmanuel vai dizer. Ele vai dizer assim: olha, se o terreno de teu coração vive ocupado de ervas daninhas, e se já recebeste o princípio celeste, cultiva-o com devotamento, abrigando nas leiras de tua alma. O verbo humano pode falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível. Aceita e cumpre-a. Porque se te furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde o anjo da angústia te visitará o espírito, indicando-te novos rumos. Gente, se a gente não faz boas escolhas, se a gente persiste no erro, se a gente persiste no mau caminho, apesar de receber ali a semente do evangelho, daqui a pouco o nosso caminho vai se tornar tortuoso, cheio de angústia, cheio de problemas. E aí vai doer, porque a dor está te indicando: olha, você está no caminho errado, você precisa corrigir seu rumo. Essa é a função da dor. É fazer você enxergar que você está no caminho errado. Então, a semente desta parábola, gente, é a palavra de Deus. E Jesus é o semeador dos semeadores. Porque o ensinamento de Deus, gente, é absoluto, é imutável. O ensinamento que Jesus trouxe contém a lei de amor do Pai.
E essa lei de amor do Pai, ela é abrangente. Não adianta falar assim, isso é só religião. Não. A lei de amor do Pai é para todos os eventos da nossa vida. Religião, ciência, filosofia, moral, o nosso dia a dia, política, tudo. Tudo, todos os eventos. Nós não podemos retirar da equação da vida a parte espiritual, porque senão nada faz sentido. Então, a palavra de Deus é a mesma para todos e para cada um de nós. E Jesus apregoou ela a toda parte. Desde que nós tenhamos condição de recebê-la, nós vamos recebê-la. Porque o solo dessa parábola é justamente isso. É a nossa capacidade individual de cada um de nós de compreender, de entender os ensinamentos. Ou seja, é a minha condição moral e intelectual que define qual tipo de solo que eu sou. O solo fértil, gente, ele é tão mais fértil quanto melhor for a minha condição de receber a semente. Agora, o solo infértil quer dizer que eu não estou numa boa condição. Então, eu tenho que me melhorar. Eu tenho que fazer com que eu receba essa semente e eu tenha condição de fazer com que essa semente se desabroche e produza frutos. Não tem outro meio, gente. Não tem. Se Jesus semeou para todos, cabe a cada um de nós se tornar solo fértil para poder, então, sermos, por nossa vez, semeadores. Assim como Jesus. A gente não pode mais, gente, ficar nesse caminho de atraso, não. Propenso ao mal, cheio de orgulho, cheio de egoísmo. A gente tem que receber o ensinamento que Jesus nos trouxe para que a gente possa se adiantar mais, evoluir mais, para que a gente seja cada vez mais propenso ao bem, para que a gente esqueça a prática do mal, que a gente se dê mais à fraternidade, à caridade, ao amor. Essa parábola é sobre isso, né, Jefferson? É verdade, ó. Concordo com sua explanação. E até porque eu penso assim, ó, se você plantou uma semente na vida de alguém, querendo que essa pessoa já colhe no dia seguinte, né, o broto, já frutifique, é difícil. Porque cada um tem seu tempo. Né? Às vezes o meu tempo não é o tempo da pessoa. E isso faz com que a pessoa, você cria uma pressão sobre a pessoa e a pessoa deixe de frutificar. Um exemplo, né? Muitos de nós somos teimosos. Se tem pessoas que você fica pressionando ali, a pessoa não faz. Você sabe que é o certo, mas não faz. Então, muitas vezes a gente deixa de ajudar na semeadura das pessoas, pressionando ela a ser que ela não pode ser ainda. Tanto é que tem uma mensagem de Chico Xavier que fala o seguinte: aos outros dou a liberdade de ser o que querem ser. A mim, dou a liberdade que devo ser. É isso que eu penso também. E esse ensinamento que Chico colocou, explanou, eu uso para o meu dia a dia. Então, eu não posso pressionar a pessoa que eu semeei uma semente, querendo que ela dê fruto no outro dia. Não é assim que funciona. Porque muitas pessoas têm condições de serem boas sementes, semeadores de luz, de bênçãos de Jesus. Mas nelas ainda não vive a luz do Cristo. Mas têm a boa vontade, mas são fracas, né? Em sua vontade de querer ajudar, de semear a boa nova de Jesus. Porque elas encontram dificuldades na vida. Às vezes é coisa bem simples, que qualquer um de nós resolveria em um dia, 2 dias. Para ela, vai levar uma eternidade, no sentido figurado da palavra. Né? Levar alguns dias, algumas semanas. E ainda fica ali, né, criando, se achando vítima, né, daquela circunstância. Isso não é bem assim, não é por aí. Muitas pessoas também
tem falta de fé, tem falta de coragem de colocar à prova a sua fidelidade, a sua vontade de trabalhador, de ser trabalhador do bem, essa fidelidade de propósito. Então, eu penso assim, nós temos que ter coragem, se a gente quer realmente, e a gente realmente entendeu a parábola do semeador, temos que sempre semear então o solo fértil. O solo fértil, como já falamos, né, vive em nós, em primeiro lugar. Então, a gente tem que preparar o terreno para poder semear. Antes de pegar e jogar a semente no terreno infértil, como a Lara falou. Não vai semear. Vai criar um brotinho? Vai, mas vai morrer algo em seguida. Então, a gente tem que ter paciência, tem que ter discernimento também, né, porque a gente quer forçar a pessoa, tem que despertar agora, não é assim. Cada um desperta no momento que deve despertar. Né? E isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente. No livro Amanhece, de Emmanuel, fala o seguinte: onde o Senhor te colocou, nunca te esqueças de que a fidelidade desculpa, onde o Senhor te colocou, nunca te esqueças de que a fidelidade aos teus próprios encargos é a limpidez de tua fé e a razão de tua própria vida. Então, a gente percebe que a gente vai ter, sim, dificuldades, a gente vai ter, sim, adversidades, mas nossa fidelidade tem que ser sempre ali firme. Temos que estar sempre confiante na obra de Jesus. Mesmo que a gente ali passe por dificuldades, passe por problemas, a gente tem que estar ali firme, tem que estar em pé. Se a vida, ou se alguém passa rasteiro em nós, a gente cai de cara na lama, não fica ali chorando, choramingando, estendendo a mão para alguém te ajudar. Não, vai você, levanta, enxuga as lágrimas e vai. Continua. Não retrocede, não pare. Segue em frente. Então, a gente não pode desistir em momento algum das obras inacabadas. Né? Porque são essas pessoas que vivem em solo rochoso, em solo infértil, que vai sucumbir diante da missão que ela tem aqui na Terra. Que todos nós viemos em missão. Né? O livro dos Espíritos fala muito isso. Todos nós temos uma missão a cumprir. Uma missão, muitas vezes, é uma missão particular, mas também tem a missão, né, familiar, missão de um grupo, de colaborar, de ajudar alguém. Então, não sejamos superficiais na nossa obra. A nossa obra tem que ser recheada de nutrientes, de recursos que possam vitalizar nossa fé, nossa confiança em Deus, nossa vontade de agir, nossa coragem de seguir em frente, enfrentar as dificuldades, ultrapassar as barreiras. Nós precisamos crescer esse broto para poder frutificar lá na frente. Então, a gente tem que sempre se lembrar que Jesus é a nossa fonte de inspiração, que Jesus nos mostrou o que a gente deve fazer, o que a gente vai fazer. Então, acho que ferramentas suficientes a gente tem. O que falta para nós mesmo a nossa fidelidade e propósito de ajudar a humanidade e ajudar Jesus. Então, Lara, vou fazer as concessões finais, tá? A gente já passou um pouquinho. Eu peço desculpa da pessoal, estou um pouquinho de dor de garganta, então foi um pouquinho meio embaçado, mas é por causa da garganta, tá, pessoal? Desculpa aí. Então, fala o seguinte, ó, no livro Paz e Libertação, de Emmanuel. Jesus é o sublime semeador da terra, e a humanidade é a lavoura de Deus em suas divinas mãos. Que maravilha! Temos também o livro Evangelho dos Humildes, que é de autoria do Eliseu Rigonati. Ele fala o seguinte, olha que interessante que ele fala. Aqui vemos os indiferentes. Achegam-se ao Evangelho, ouvem as lições e retiram-se seus corações, não sentem os ensinamentos. E, por comodismo, acham mais fácil abandoná-los, ou seja, abandonar os conhecimentos, o Evangelho. São terrenos ainda não preparados para a semeadura. A Lara falou sobre isso. Muito bem. Segue o Eliseu falando o seguinte: temos aqui, isso mais à frente, né? Temos aqui aqueles que ao ouvirem a palavra divina, comparam as coisas materiais com as espirituais
e se decidem pelas materiais, por parecer-lhes um caminho mais fácil e mais cômodo. São almas de pequeno desenvolvimento espiritual, que se acomodam melhor nas facilidades que a matéria lhe proporciona. Nossa, esse aqui derruba qualquer um, né? E temos também no livro Pão Nosso, né, que a Lara falou, Emmanuel fala o seguinte: Jesus, nosso caminho permanente para o divino amor. Junto dele seguem esperançosos todos os espíritos de boa vontade, aderentes sinceros ao roteiro santificador. Dessa via bendita e eterna procedem as sementes da luz celestial para os homens comuns. Faz imprescindível muita observação das criaturas, para que o tesouro não lhes passe despercebido. A semente santificante virá sempre, entre as mais variadas circunstâncias. E temos também na obra aqui, na mesma obra, é o seguinte: se o terreno do teu coração vive ocupado por ervas daninhas, e se percebeste o princípio celeste, cultiva-o com devotamento, abrigando nas leiras da tua alma o verbo humano. Pode falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível. Aceita e a compra, porque se te furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde, o anjo da angústia te visitará, o Espírito, indicando-te novos rumos. E agora, para finalizar, então, a minha abordagem aqui, nas minhas considerações finais, temos no livro, na obra O Roteiro, de Emmanuel, o seguinte: que ensina aqui a gente ter boa vontade, né, para cumprir os deveres, né, as nossas obrigações. A vida, pródiga de sabedoria, em toda parte, demonstra o princípio da cooperação em todos os seus planos. Cada criatura é peça significativa na engrenagem do progresso. Todos possuímos destacadas obrigações no aperfeiçoamento do espírito. Alma sem trabalho, digno é sombra de inércia no conceito da harmonia geral. Muito magnífico que o Emmanuel coloca aqui, na mesma hora. É verdade, Jefferson. E, gente, a gente tem várias fontes, né, que vêm explicando os ensinamentos de Jesus, o seu evangelho. Emmanuel, né, nessa coletânea dele, no Fonte Viva, no Ceifa de Luz, no Caminho, Verdade e Vida, né, ele, no Vinha de Luz, ele vem trazendo ali a explicação de partes né, de passagens do evangelho. Se você quiser entender mais sobre as parábolas, tem um livro ótimo do Cairbar Schutel, que chama Parábolas e Ensinos de Jesus. É um livro belíssimo, que ele vai tratar de todas as parábolas de Jesus e trazendo ali reflexões muito bacanas, muito pertinentes. Nessa parábola do semeador, eu acho tão interessante porque o Cairbar ele vai citar João, né? O Evangelho de João está lá, João 12:48, quando Jesus diz assim: quem me despreza e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que falei, esta o julgará no último dia. Então, gente, cabe a cada um de nós escolher se quer acalentar dentro de si, né? Se o seu solo, o solo do seu coração já está fértil o suficiente para você deixar enraizar e crescer os ensinamentos de Jesus. O Cairbar, ele vai dizer assim sobre essa palavra: que belíssimo quadro apresenta-se às nossas vistas, quando animados pelo sentimento do bem e da nossa própria instrução espiritual, lemos com atenção a parábola do semeador. À nossa frente, desdobra-se vasto campo onde aparece a extraordinária figura do excelso semeador, o maior exemplificador do amor de todas as idades. E aquele monumental sermão ressoa nos nossos ouvidos
convidando-nos à prática das virtudes ativas para o gozo das bem-aventuranças eternas. Então, gente, cabe com essa belíssima, belíssima parábola do semeador, para mim, uma das mais bonitas. Cabe a nós compreender, né? Como a gente já disse aqui, que a semente que Jesus veio semear é a palavra de Deus. Nós é que temos que estar preparados para recebê-la, né? Porque a terra, gente, ela recebe qualquer semente. Mas qual tipo de terra em que se frutifica, em que se planta melhor? Essa é a nossa escolha. Como eu disse, nós queremos ser beira do caminho, terreno pedregoso, espinheiro ou terra fértil, terra boa. É uma escolha que cada um de nós deve fazer. E essa escolha, ela pressupõe a nossa responsabilidade e o nosso comprometimento em nos melhorarmos a cada dia, tanto intelectual, emocional, moral e espiritualmente. Esse deve ser o compromisso de cada um de nós, o nosso próprio melhoramento. É isso, né, Jefferson? Isso mesmo, Lara. Muito bem. Há muitas parábolas muito bonitas, né? A gente também vai estar abordando em outros programas, né, futuramente, sobre cada uma das parábolas. Tá? Então, eu recomendo vocês ficarem acompanhando conosco aqui. É muito importante que você se inscreva no canal, você ative aí o sininho de notificações, para você sempre estar acompanhando, estar recebendo aí as notificações do YouTube. Toda vez que o vídeo nosso for publicado, for ao ar. Então, divulgue os nossos vídeos, nosso programa, nosso canal. Ajuda a gente a ganhar aí mais relevância no YouTube, porque a gente tem que ter essa relevância no YouTube. Por quê? Porque ganhando relevância, mais pessoas o YouTube vai estar mostrando esse programa de hoje, nossos programas no nosso canal. Então é importante a gente ter essa cooperação de vocês, né? E o trabalho que a gente faz aqui é o trabalho de divulgação do Cristo, para a divulgação do plano espiritual superior. Então é importante que a gente semeie na vida das pessoas. Eu sempre penso, né? Os espíritos sempre falam para mim, né? Você tem que estar sempre semeando bem, semeando esperança, confiança, a confiança em Deus. Muitas pessoas perderam a confiança e a fé, a esperança e a confiança em Deus. Então é isso que nós temos que estar sempre semeando, né? Então, pessoal, agradeço aqui a oportunidade de vocês estar conosco até esse momento, tá? Muito obrigado a todo mundo. Que tenha uma boa semana, né? Uma ótima semana agora. Amanhã vai ser segunda-feira. E, como a Lara sempre fala, né? Fique na paz de Jesus. E eu agradeço a Lara pela presença, pela companhia, pelos comentários edificantes que ela fez aqui. Boa noite, Lara. Boa noite, Jefferson. Sou eu quem sempre agradece a oportunidade de trabalho. Uma boa noite a todos. Até o próximo programa e fiquem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Até mais, gente. Tchau. Até mais, pessoal. Pessoal, é o seguinte, ó. A Lara tá fazendo um programa, tá? É o programa Espiritismo em Vida, tá? Vai estar estreando toda terça-feira, às 19 horas. Então, acompanhe o programa da Lara, que é muito, muito bacana, muito bom. Tá bom, pessoal? Até mais. Tchau, tchau. Fique com Deus. Tchau, gente.